Olá, começa agora mais uma edição do Boletim Informativo, direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. O prefeito Vinícius Clausen recebeu em seu gabinete representantes de diversas forças de segurança para combinar a estratégia de fiscalização em relação ao cumprimento do decreto que prevê medidas restritivas para enfrentamento à Covid-19 em Teresópolis. Vinícius Clausen recebeu representantes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, além de diversas secretarias, como Posturas, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente e Planejamento. Segundo nota divulgada pelo próprio prefeito em suas redes sociais, o resultado dessa reunião com as forças de segurança rendeu, segundo ele, serão feitos trabalhos coordenados para fiscalizar essas medidas previstas no decreto municipal publicado nesta quinta-feira, dia 18. A promessa é que serão barreiras sanitárias eficientes em todas as entradas do município, blitz itinerantes e 6 equipes de fiscalização visitando os estabelecimentos comerciais e de serviços. Além disso, o prefeito informou também nas redes sociais o valor de multas previstas para quem descumprir. R$ 136,42 para pessoas físicas e R$ 818,52 para empresas e empregadores domésticos que descumprirem as regras previstas nesse decreto municipal que teve diversas mudanças para tentar conter essa disseminação da Covid-19. Sobre essa questão das multas, o assunto foi debatido, discutido, deu polêmica na Câmara de Vereadores na última sessão ordinária. Vamos a algumas partes dessa novela, desse debate lá na Câmara. Primeiro, o vereador Elias Maia questionando sobre multa. Vai ter multa? Como é que vai ser? Pelo amor de Deus! Como que uma pessoa ainda pergunta se eu não cumpri o decreto? A lei é clara. Ele será multado. Passa o valor, por favor, para a população, porque nem todo mundo consegue ler ou quer ouvir. Só passar o valor, qual vai ser o valor da multa para o cidadão saber e ter ciência. Senhor presidente. Sim, vereador. Senhor vereador Elias. Olha, assim, eu vou ser sincero, não me inteirei de valores, até porque, se eu tiver que cumprir o decreto e for determinado que eu cumpra o decreto, eu vou cumprir o decreto, como também meus entes queridos será cumprido todo o decreto. Agora, o valor, entra lá no portal, entra no site da prefeitura e busca essa informação lá. Bom, no começo do vídeo você viu o vereador Paulinho Nogueira, do PSC, indignado com o questionamento feito pelo colega, pelo Elias Maia, e depois nem ele soube responder o valor da multa. Aí entrou em cena outro representante do governo, Vinícius Clausen, Tenente Jaime, para dar mais detalhes sobre essa notificação. Entendo também que Vossa Excelência não tem como saber o valor, porque o decreto acabou de sair, mas entendo a aflição do Elias também, de querer saber informar, porque ele é um homem que tem muitos empregados e tem amigos e tal. Então acho que podíamos criar aí a solicitação de que a prefeitura expusesse isso de maneira mais didática, que aí impediria esse debate final. Vai ter que trabalhar. Senhor presidente, o senhor me dá licença? Claro, o senhor manda. Senhor Elias, vereador Elias Maia, saiu aqui no decreto que a punição será de R$ 136,42. Ainda nesse tema, nesse debate, que chamou mais a atenção foi a ênfase, a discussão promovida pelo vereador Raimundo Amorim, que ampliou os olhares em relação a essas multas anunciadas pelo governo municipal. Por que o executivo não cumpre a lei? Só quer que a população cumpra a lei. Eu concordo que a população tem que cumprir, mas o executivo tem que cumprir a lei também.
Não posso dar a palavra agora, senhor, o executivo não cumpre a lei em nada, em nada. A UPA, vamos botar a UPA. A UPA tem que ficar 24 horas no máximo. A UPA tem que ver o doente ficar na UPA, que é pronta, UPA, unidade de pronto atendimento, UPA, no máximo 24 horas. É cumprido? O cara fica internado lá 10, 15, 20 dias. É cumprido? Por que ele quer que todos cumpram ali e vai botar? Só quer dinheiro, rapaz. O prefeito quer dinheiro. O prefeito não é o executivo, mas não cumpre a lei. A lei que é feita aqui, ele não cumpre. A lei que ele manda de lá para cá, ele cumpre na outra hora, como foi feito hoje, você está querendo cumprir hoje. Essa reunião da Câmara ainda teve mais discussões em relação a esse decreto, aos valores recebidos e empregados no combate à Covid-19 em Teresópolis. E foi proposta, inclusive, uma abertura de CPI para investigar essa situação. Reportagem completa sobre o tema você confere na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis. Voltando à questão da UPA, também foi anunciado pelo vereador Paulinho Nogueira, lembrando que ele é representante, ele é líder do governo municipal na Câmara, uma mudança no atendimento. Segundo ele, a UPA passaria a atender somente casos de Covid-19. E a Beneficência Portuguesa vai tratar outras demandas. Outras demandas. UPA, Covid. Beneficência Portuguesa, outras demandas. Para que não se misture. Foi a melhor coisa que aconteceu. Foi a melhor coisa. Uma outra coisa, senhor presidente, está acontecendo uma reforma lá no Tirodor, para que também tenha um atendimento lá naquela unidade hospitalar. Bom, entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura para saber sobre essa mudança, se realmente já tem essa previsão, quando ela ocorreria, né? Afinal de contas, as pessoas que sabem que a UPA é a porta de entrada da saúde do SUS e município, vão para a UPA. Aí vão chegar lá na UPA, não tem atendimento, vai para a beneficência. Se a pessoa não tiver carro, a situação fica complicada, né? Então, entramos em contato, mas segundo informado pela assessoria de comunicação da Prefeitura, realmente estão previstas alterações no atendimento de saúde aqui da cidade. Inclusive, aí tem essa discussão sobre a reforma lá do Etel Abdala, né, popularmente conhecido como Tirodor, no bairro de São Pedro, porém, ainda não há sequer data para que essas alterações ocorram no município. Lembrando que nesta sexta-feira, Teresópolis abriu mais 9 leitos de UTI no HCT, mas tão logo eles foram abertos, já foram ocupados novamente por pacientes com a Covid-19. Voltando àquela questão do CPF, essa discussão do que pode circular, quem pode ir à rua, quem não pode, o presidente da OAB aqui em Teresópolis, Rodrigo Ferreira, publicou uma nota sobre a categoria. Segundo ele, existia informação, de novo, de advogado que estaria tentando acessar estabelecimento comercial, mesmo não sendo o seu dia de CPF, usando aí a prerrogativa que advogado pode circular em qualquer dia. Vamos ver o que diz o Rodrigo Ferreira. O presidente da OAB Teresópolis, ele resgatou essa nota aí, que foi publicada em 17 de julho de 2020, quando a gente teve aquele primeiro decreto restritivo em relação à circulação aí por conta do número final do CPF. Aí naquela ocasião já tivemos esse problema aqui na cidade. Aí agora, informou o Rodrigo Ferreira, com essa volta da discussão e com essa informação que o advogado estaria tentando, ele voltou e republicou, olha só, a nota está atual. Ele lembra que o direito de circulação para o advogado trabalhar é uma coisa. Inclusive, a trabalho ele pode ir a banco e correio, que tem a ver com a sua relação da sua profissão. Mas isso não dá privilégio ao advogado de adentrar estabelecimentos comerciais fora do seu dia de CPF. Além disso, a OAB não pediu isso e não apoia quem pensa ou age em contrário. Entendi necessário a informação em razão de fato noticiado nesta data. Está aí a informação do Rodrigo Ferreira, repetindo, ele viu que a situação era a mesma e voltou à nota do ano passado porque a situação estava se repetindo novamente. Então, lembrando, algumas categorias podem circular em qualquer dia, mas não fazer compras, adentrar estabelecimentos comerciais.
Ainda sobre isso, está em curso uma mudança nesse decreto municipal. Houve uma reunião longa lá no gabinete do prefeito Vinícius Clausen, com diversos representantes de alguns setores aí, porém até esse momento, assim, esse boletim, se você vê na reprise, é outro horário, logicamente, mas até agora não saiu. Quando sair essa alteração no decreto sobre circulação do CPF, né, muita discussão, afinal de contas, a empresa tem 5 funcionários, somente 4 tem CPF ímpar, aí dia ímpar faz o que? Abre com um funcionário, não abre? Porteiro de prédio, como fica? Supermercado, toda essa discussão deve promover uma mudança no decreto. Então, quando saírem essas alterações, você vai vir no site do jornal, netdiario.com.br, e também em nossas redes sociais. Se até o final do boletim a gente receber essas informações, logicamente a gente já traz aqui. Fechando essa passada aqui de informações sobre a situação que a gente vive da Covid-19, a Prefeitura, a gente vê que voltamos um ano no tempo, né? A gente achou que a coisa estava melhorando, a gente foi voltando, estamos regredindo e a situação está pior. Aí a Prefeitura voltou com uma ação que era realizada lá no começo da pandemia. Fizeram 1 semana, 2, depois parou, que é a limpeza de ruas. Está aí a sanitização de ambientes que tem muita frequência de pessoas, como terminal rodoviário, as principais vias da cidade, aquele material utilizando água sanitária e outros produtos para fazer essa desinfecção aí. O trabalho foi iniciado na quinta noite e depois continuado segundo a Prefeitura, né? A promessa é que será feito na cidade em outros dias aí, seguindo os próximos dias pelo menos. Está aí, ó, o dia fechou e terminou com essa sanitização e o motoqueiro quase tomou uma limpeza ali, né, de Covid. Mas seguiu aí o trabalho da Prefeitura e a promessa que nos próximos dias esse serviço será continuado na cidade. Diário policial, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, prendeu 2 homens em uma motocicleta na BR-116 a Rio Teresópolis, trazendo drogas aqui para o nosso município. Está aí a carga apreendida pela PRF, Polícia Rodoviária Federal. Eles faziam uma operação aqui no trecho da BR-116, Duque de Caxias, próximo ali ao encontro com acesso para Petrópolis, né? Pararam uma dupla que estava em uma motocicleta e constatou que esses 2 rapazes que estavam na moto já tinham passagem pela polícia por tráfico de drogas e eles negaram até que tivessem alguma coisa, mas fazendo uma busca com eles, a polícia encontrou na mochila esses 200 pinos de cocaína. Eles informaram depois que essa droga aí que era transportada por eles seria entregue em Teresópolis, porém não foi informado qual o local, né? Qual a comunidade que receberia esse material entorpecente. Um colega, José Carlos Cacau Repórter, que agora é colaborador aqui também da Diário TV, registrou mais um acidente de trânsito envolvendo moto em nossa cidade. Dessa vez, ó, nesse local, lá na Hermitage, no finalzinho lá da rua principal da Hermitage, a motocicleta seguia na pista principal, o veículo fez uma manobra ali e os 2 acabaram colidindo, né? O corpo de bombeiros foi acionado, segundo apurado pelo Cacau, ele aponta ali a vítima ali, teve ferimentos nas pernas. Ela estava bem nesse momento aí do atendimento e foi levada pelo Corpo de Bombeiros para atendimento, né, na HCT. Os bombeiros fazem esse atendimento lá no local, na hora, depois encaminham para o HCT. A gente tem falado sempre, aumentou o número de acidentes de motos na cidade porque tem mais motos circulando, né? Desde o início da pandemia, esse serviço de entrega, de delivery, fez aumentar essa demanda desse tipo de profissional e o trânsito mais confuso, mais caótico, acaba gerando esse tipo de situação, né? A gente deve ter atenção redobrada, quem dirige, quem anda de bicicleta, de moto, por conta desse trânsito de Teresópolis cada dia mais confuso. Bom, vocês devem lembrar de uma ocorrência que teve bastante repercussão no final do mês de janeiro, um assalto em um galpão lá de legumes, lá em Conquista, próximo ao encontro de Vieira, em Teresópolis, Conquista Friburgo, Vieira em Teresópolis, essa aí, galera do Legumes. Morreram 5 pessoas nessa ocorrência, entre elas 3 funcionários desse estabelecimento, inclusive o dono do local, o Cristiano. A novidade nessa história é que, de acordo com o inquérito policial, 2 funcionários e o dono da distribuidora que morreram nesse local foram atingidos por disparos de fuzil que seriam da Polícia Militar. Com isso, o Ministério Público recebeu um inquérito que
que agora é analisado pela Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Nova Friburgo, e 2 policiais do batalhão lá do município vizinho irão responder pelo crime de homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar. Olha só que situação, né? Essa ocorrência aí teve muita repercussão, a polícia foi acionada. Aliás, a polícia ainda quer saber como esses assaltantes tiveram acesso lá às informações sobre esse galpão lá em Conquista. A polícia foi acionada, teve troca de tiros e, no final das contas, 2 policiais foram indiciados nessa ocorrência. O caso ainda em apuração, lembrando que são policiais lá do município vizinho de Nova Friburgo. Vamos falar agora do quadro Foto do Dia, né? A colaboração de sempre com o jornalista e historiador Vanderlei Pérez, que abre o acervo do Promemória para nos brindar aí com imagens sensacionais. Hoje, a empresa Melhoramentos é o destaque. A nossa imagem do dia é uma fotografia de uma fábrica de ônibus em Teresópolis. É a empresa Melhoramentos, que é de 1924, e ela tinha nos anos 30, ali na rua, entre as ruas Duque de Caxias e Francisco Sá, onde está hoje a Galeria Cidade de Teresópolis. Ali havia um grande galpão que era a sede dessa Melhoramentos, e ali então eram fabricados os ônibus que ela utilizava, alguns dos ônibus, montados em madeira e alumínio sobre carroceria de caminhão, né? Eram os ônibus que faziam algumas linhas urbanas e também fazia as linhas para o interior do município em direção a Além Paraíba, Nova Friburgo e também em direção a Petrópolis. E o Rio também, inclusive passando Petrópolis por fora de Petrópolis até chegar ao Rio. Essa empresa Melhoramentos funcionou entre 25 e cerca de 1950, até então ser substituída por outras empresas, como a Rainha da Posse e logo em seguida a Aviação de Deus e outras empresas daquele período dos anos 50 e 60. Mas ela, durante os 30 anos, reinou absoluta na cidade, com essa sua característica, né, de dominar todo o processo, não só de transportar o passageiro, mas também de fabricar os seus próprios veículos. É isso. Essas e outras imagens lá na página do Vanderlei Pérez, pesquise também pelo projeto Promemória, sempre contando em uma parte legal do passado de Teresópolis, para que a gente valorize nossa história, reconheça nossa história e assim possa construir um futuro melhor para o nosso município. Vamos falar agora da edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis. Fim de semana tem edição impressa, né? Durante a semana a gente tem feito versão digital e no fim de semana, na nossa edição maior, versão impressa. Um dos destaques é a Escola Francisco Lippe, a CIA Francisco Lippe, lá em Venda Nova, que é uma escola referência no município, né? Além do ensino regular, né, ensino médio regular lá no interior do município, lá em Venda Nova, quilômetro 15, a Escola Francisco Lippe oferece um curso técnico em agropecuária. Olha só que importância para essa região do município. Nós somos referência na produção agropecuária no estado do Rio de Janeiro. Teresópolis é referência, segundo e terceiro distrito, está aí o acesso da escola. E a Francisco Lippe é fundamental nessa história, né, para contribuir com a formação de jovens e também de adultos, né? No ano passado, segundo professores da Francisco Lippe, um homem de 81 anos, morador lá de uma das comunidades do entorno, fez esse curso de técnico em agropecuária para poder melhorar a produção da sua lavoura, né? Olha só que legal. Então, muitos adolescentes, jovens lá do interior, são dessas famílias que trabalham na lavoura e querem melhorar, querem mudar o futuro das suas famílias. Então, no fim de semana, uma matéria muito legal, destacando o que é a escola, como funciona esse técnico em agropecuária, lembrando que é uma escola da rede estadual, portanto, é gratuito. Como ingressar, né? Você deve fazer. Então, no fim de semana, todas essas informações, e em breve a gente está preparando uma reportagem também aqui para a Diário TV, destacando a Francisco Lippe. Todos os professores que passaram por lá ou estão lá são unânimes em dizer que é uma das melhores, se não é a melhor escola de Teresópolis. Já recebeu diversos prêmios, é referência, e fica lá em Venda Nova, quilômetro 15. Então vamos conhecer e valorizar esse patrimônio de Teresópolis, localizado às margens da RJ 130. Edição de fim de semana do Jornal Diário, veja mais. Se você tem um jovem em casa, você principalmente que mora no interior, não necessariamente precisa morar lá, mas você que mora em localidades do interior,
curso técnico em agropecuária. Olha só a quantidade de lavoura que a gente tem no interior do município. Se você não conhece, aliás, recomendo, pegue o carro aí, passeie fim de semana nas localidades do 2º e 3º distritos e veja o tamanho, a proporção das lavouras que a gente tem aqui e compreenda a importância delas para a nossa economia. Muita gente acha que o comércio é o principal ramo da economia local. Não é, é a agricultura. Inclusive, é só lembrar aquela greve de caminhoneiros, 3 ou 4 anos atrás, quando os caminhoneiros pararam de circular, de abastecer o Rio de Janeiro, o governador do estado mandou via Teresópolis aí a Polícia Militar para abrir a estrada porque precisava chegar ao abastecimento no Rio de Janeiro. Olha só a importância dessa turma toda do interior e a importância desse curso lá, como o do Francisco Lippe. Então, visite o interior, conheça mais sobre essa escola no nossa edição do fim de semana e em breve uma reportagem aqui também na Diário TV. Também em destaque em nossa versão impressa, uma matéria feita pela Nina Benedito, uma reportagem muito legal sobre a Agência, que é destaque no marketing e publicidade aqui em Teresópolis, a Agência do Rico e da Tainá, Rico Portilho, Tainá Portilho, e trabalha esse tema, coevolução. Tem sido destaque não só em Teresópolis, mas também nacionalmente. Então, nessa edição de fim de semana do Jornal Diário, uma página inteira falando da Agência, de uma turma daqui de Teresópolis, começou a fazer esse trabalho aqui na cidade, nasceu aqui. Rico Portilho trabalha com comunicação, com fotografia há muito tempo, era conhecido no ramo da fotografia e ingressou na publicidade e tem sido destaque aí no Brasil e até no exterior. Então, fim de semana, edição do Jornal Diário de Teresópolis, uma matéria muito legal da Nina Benedito sobre a Agência. Muita gente boa de Teresópolis trabalhando nessa empresa aqui, ó, que promete ainda mais sucesso. Então veja na edição de fim de semana. Voltando àquela questão do decreto, repetindo, há uma previsão de alteração no decreto, principalmente em relação à circulação com o número final do CPF. Muita gente questionou o governo municipal, principalmente porque apenas algumas categorias entraram naquela lista de serviços essenciais que podem, consequentemente, circular todos os dias. Não fazer compra no comércio em todos os dias aí, de acordo com, sem respeitar o final do CPF. Mas vai haver mudanças. Não recebemos ainda, mas quando elas acontecerem, você vê em nossa edição digital, netdiario.com.br e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E quem acompanha pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!